E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Roberto Pontes, sou ministeriado, de pregação da Comunidade Católica Colo de Mãe, sou um dos consagrados, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, a resposta católica do Padre Paulo Ricardo. E o tema que me foi sugerido é esse: no futuro, é possível que a Igreja permita a ordenação sacerdotal de mulheres? Então, você que está me assistindo neste vídeo, você acha que no mundo que a gente vive, onde qual tem os direitos iguais para homens e mulheres, futuramente a Igreja Católica vai permitir a ordenação sacerdotal de mulheres? Uma mulher pode se tornar papa, padre, no caso, Será que é possível? Vamos saber disso aqui, neste vídeo de hoje, e o porquê não é permitido. Já vou logo dizendo. A resposta é não. Jamais a igreja vai permitir que uma mulher se torne sacerdote. Isso quer dizer que a igreja é machista? Que a igreja ela é contra as mulheres? Não. Como eu falei, hoje a gente vai saber o porquê. E se tem essa dúvida, significa que, com o decorrer dos tempos, algumas pessoas quiseram, devido à evolução do mundo, que as mulheres se tornassem sacerdotes. No qual surgiu essa dúvida, naquele tempo, um tempo atrás. O porquê? Se uma mulher pode ser juiz, se uma mulher pode ser médica, se uma mulher é professora, é diretora, ou seja, já ganhou tantos direitos iguais, por que ela não pode, ser uma sacerdotisa? No caso, uma papa, feminina. Em primeiro lugar, isso que eu falei são profissões, mais do mundo. E nas profissões, sim, tem os direitos iguais para homens e para mulheres. Só que chegando na parte eclesial da Igreja Católica, não cabe a nós e nem ao próprio Papa decidir isso. E é o que o Padre Paulo Ricardo vai dizer, aqui. Ele fala: no mundo que a igualdade entre o sexo é um direito, muitos se questionam: a Igreja Católica abrirá as portas para futuramente a mulher se tornar sacerdote? E ele diz: jamais. E explica: a Igreja já se pronunciou a respeito disso em 22 de maio de 1994, no qual o bem-aventurado Papa João Paulo II, do qual eu falei anteriormente, ele publicou uma carta apostólica, Ordinatio Sacerdotale, no qual ele ensina aos católicos de modo infalível sobre este tema. E a leitura da carta, vou até ler aqui este trecho. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância pertencente à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do ministério confirmado aos irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal a mulheres, porque isso não cabe à Igreja, mas sim já foi instituída por Deus. Dando continuidade. Ora, foi Deus que criou a Igreja e é uma criação divina, por isso não pode ser modificada. Ou seja, a Igreja primitiva, lá no início, quando foi criada, Jesus, ele a deixou para ser o chefe, Pedro. E daí vem a sucessão apostólica. Pedro era o quê? Era homem. Jesus escolheu 12 apóstolos, todos os 12 eram o quê? Homens. E a sucessão apostólica, desde então, segue a essa ordem, porque não foi o homem que definiu, mas foi o próprio Deus em Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Gostaria agora de um momento de interação com vocês, para que eu tenha certeza que vocês estão assistindo esse vídeo. Comentem aí a opinião de vocês, se vocês também estão entendendo o porquê, Aqui até então já está, eu acho, bem explicado. Se a pregação terminasse aqui, todos já seriam satisfeitos. A Igreja Católica não tem esse direito de permitir que uma mulher se torne uma ordenação sacerdotal, porque não cabe a ela.
E isso já vem desde a sucessão apostólica que vem de Jesus Cristo. E por que no futuro isso não pode acontecer? Vamos saber mais pra frente, ok? Em 28 de outubro de 1993, a Congregação para a Doutrina de Fé emitiu um documento. Diz assim: inicialmente, é necessário esclarecer que existe uma diferença entre a doutrina e a disciplina. O ensinamento doutrinário é aquele que o católico deve acolher, aceitar interiormente. A disciplina, por sua vez, deve ser obedecida, mas é possível que dela se discorde interiormente. Nesse caso da ordenação sacerdotal de mulheres, trata-se de uma doutrina, ou seja, a igreja está ensinando de maneira definitiva, ou seja, uma doutrina você obedece, não questiona. Por quê? Porque ela é de Deus, é algo que a gente não pode se questionar, é um dogma de fé, ok? Já se fosse uma disciplina, você pode questionar interiormente, como fala, né? Continuando, existem duas realidades que os católicos devem aceitar, isso é importante prestar atenção, e crer perfeitamente, embora pareça contraditória entre si, mas não são. A primeira, derivada da antropologia teológica, afirma: o homem e a mulher têm igual dignidade enquanto pessoa. A segunda é derivada da realidade eclesiológica, que a ordenação sacerdotal é reservada aos homens e não concebida às mulheres. Ou seja, aqui está falando que pode ter essa contradição, porque na primeira parte fala que os homens e as mulheres têm os direitos iguais, na segunda diz que essa ordenação sacerdotal é só para os homens, fica contraditório nesse sentido. Só que não é para a gente escolher um ou outro. O padre Paulo Ricardo, até aqui mais pra frente, ele fala que a gente fazendo isso, escolhendo uma verdade e negando a outra, a gente comete uma grande heresia. E é o que aconteceu, né? Por isso ia ser dúvida. Porque eles escolheram a segunda parte, a primeira parte, que no caso o homem e a mulher têm direitos iguais, mas esqueceram do complemento, que é a segunda parte, que só cabe, né, a ordenação sacerdotal aos homens. E como aqui ele diz, a gente tem que aceitar essas duas verdades, acolher as duas, que sim, as mulheres e o homem têm direitos iguais como pessoas, mas só cabe ao homem, né, escolhido por Deus, ser sacerdote. Para resolver então essa tensão criada pela necessidade da aceitação dessas duas verdades, a nota afirma que uma correta teologia não pode prescindir nem de um nem de outro ensinamento, mas deve mantê-los juntos. Somente assim poderá aprofundar os desígnios de Deus sobre a mulher e sobre o sacerdote, e, portanto, acertar acerca da missão da mulher na igreja. Tem uma carta que é ordinatório e sacerdotário, oferece a solução trazendo a figura da Virgem Maria, mulher e de inegável dignidade. O Papa João Paulo II publicou uma carta apostólica chamada A Dignidade da Mulher, no ano mariano de 1988, no qual fala sobre a grandeza do papel da mulher na história da igreja e na qual também aborda a impossibilidade de elas receberem a ordenação sacerdotal. Ou seja, aqui está bem explicado, Nossa Senhora foi um grande exemplo de mulher, nem por isso ela quis ser maior, né, do que Jesus, até porque não tem, né? Ela não tinha interesse, ela não quis ser rainha, ela não se nomeou a nada, não quis ter privilégio. O que foi que Nossa Senhora fez? Se escondeu. Ela sempre foi obediente. Ela não quis nenhum mérito, no sentido de como ser a mãe do rei, do Salvador, ela ter direitos. Não quis ir à frente de nada, ela sempre servia, estava ali para servir e ficar mais escondido, digamos assim. Porque a real é isso, que quem tem que aparecer é Jesus, não nós. E o Papa João Paulo II, ele é muito sábio, gente, né? E ele, fazendo essa carta, ele mostra qual a importância da mulher na Igreja Católica e também qual o papel dela.
Todos nós temos um papel na Igreja Católica, certo? O papel da mulher não é ser sacerdote, está bem claro. Continuidade. O cardeal Joseph Ratzinger, o nome eu acho é esse, em seu livro de entrevista, O Sal da Terra, afirma que a ordenação é uma subordinação, ou seja, quando se é ordenado concomitantemente, não sei se está errado, tá? Essa palavra tão grande, torna-se subordinado a algo ou alguém. Ou então, sacerdote ministerial não é um privilégio, mas um serviço, um favor de servir. Estão entendendo, né? O sacerdote está para servir. Servir a quem? Aos homens? Não, a Deus. E por meio dessa obediência a Deus, ele está aí para nos orientar, né? Como um católico deve seguir sua vida. Para finalizar, é preciso chamar a atenção para um grave erro que existiu, né, nesse livro, O Sal da Terra. E ainda tem mais, né? Como eu falei, tinha uma explicação. Se até aqui ainda existe pessoas com dúvida, que não é o nosso caso, né? Mas para acaso alguma pessoa que chegar a ver esse vídeo, tem um documento, né, que é a Doutrina da Fé, um denominado Declaração Intestina, gente, eu não sei muito bem. É uma declaração que fala sobre o porquê do não sacerdotal, a sacerdotisa. Vou gravar de novo. Enfim, deixa aí gravando, Matheus. Pronto, se você ainda aqui tem dúvida, que não é o nosso caso, o Ministério de Pregação, mas aqui está explicando para as pessoas que ainda têm dúvida, ó. Existe um documento, Declaração Inter Signiores, sobre a qual gestão da admissão das mulheres no sacerdócio ministerial, ou seja, o não da admissão delas, né? Ou seja, por quê? Primeiro, o fato da tradição apostólica. Segundo, a atitude de Cristo em escolher os 12 apóstolos, todos homens. Terceiro, a prática dos apóstolos. Quarto, o valor permanente da atitude de Jesus e da sucessão apostólica. Quinto, o sacerdócio ministerial é a luz do sacerdote de Cristo, ou seja, em persona Christi, no caso, Cristo, homem. E sexto, sacerdote ministerial no ministério da igreja. Aí aqui continuando, é importante frisar que não são essas razões que sustentam a fé católica, pois é preciso primeiro crer na revelação para depois encontrar os argumentos que mostram a racionalidade da fé e não o contrário. Ou seja, aqui está bem explicado, né, alguns pontos, depois de, como é que fala, né, de muita oração, o porquê da não ordenação de mulheres. E para finalizar, gente, né, o que o Papa fez, na verdade, foi constatar que a Igreja, os bispos de todos os tempos e lugares sempre ensinaram assim e sempre agirão assim. Não cabe à Igreja Católica discernir isso, dizer o que as mulheres elas serão ordenadas futuramente, porque isso, como aqui fala, já vem desde o próprio Jesus Cristo, certo? Desde o tempo lá de Jesus veio para a Terra, da escolha dos 12 apóstolos, que veio a sucessão apostólica, que veio o Papa, os primeiros bispos, sempre foram homens. E em resumo é isso, certo? É tudo isso. A gente que tem que fazer o que? Rezar para essas pessoas que ainda têm a mente meio que duvidosa, e mais ainda rezar para que a igreja não fala, a igreja nunca erra, né? Mas que os nossos sacerdotes futuramente não caiam nessa pressão, porque existe uma grande pressão, né? E ainda insistir que a igreja é machista por conta disso, porque eles não conhecem a verdade, e quando conhecerem a verdade serão libertos.
Bem, é isso, pessoal. Espero que eu tenha explicado corretamente. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem mandar perguntas que eu vou respondendo de acordo com o que eu souber. É isso.